Muito bem, estamos de volta com o Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, Canal 8, SBT. Mais uma vez, obrigado pela sua audiência. Eu vou dar aqui 2 dicas para você viver com muito mais saúde e qualidade de vida. A primeira é que você precisa conhecer, precisa visitar os espaços, né, da Herbalife. Por quê? Porque você vai ter uma alimentação segura, balanceada, sem sal, sem açúcar, enfim, sem as impurezas que realmente trazem muito males, né, à sua saúde. Então, muita gente acha que os produtos Herbalife, aquele chá, o shake, são emagrecedores. Não são. Por que você perde peso? Porque você vai ter uma alimentação saudável. Então, vai naturalmente fazer uma desintoxicação. Você não vai ter mais retenção de líquido, sua pele vai ficar mais bonita, o cabelo, você vai ver mais feliz, vai perder peso com qualidade, sem precisar passar fome. Recomendo o espaço Herbalife do Parque da Maternidade, do canal, entre a Rua José de Melo e a Avenida Getúlio Vargas, ali em frente à casa Povos da Floresta, 2º andar, da minha amiga Rosângela. Vá lá, você realmente vai viver com muito mais saúde e qualidade de vida. Ok? Muito bem. E a outra dica é para você se alimentar com qualidade também, comprando um produto de qualidade com preço bem abaixo da concorrência, em qualquer uma das lojas dos supermercados Araújo. Se você quiser comprar mais barato ainda, vá ao Araújo Mix. O Araújo Mix é uma empresa do mesmo grupo, por ter um custo operacional mais baixo, pode vender mais barato também. Só que fecha um pouquinho mais cedo, 9 da noite, tá? E as outras lojas fecham às 10 horas. Ou às 21 horas e 22 horas, como queiram, ok? Se você perdeu o primeiro bloco, aliás, o segundo bloco, eu estou aqui a conversar com o professor Alex, né? Alex Barros. Ele é assessor do Sistema Fé Comércio e também professor universitário. Você está dando aula também na Uninorte, professor, é isso? Na FAMETA. FAMETA. Foi na faculdade do Acre. Mas o senhor já teve na Uninorte também, não? Não. Só na FAMETA. Legal. E na IEVAL, lá em Cruzeiro do Sul. Legal. Dou uma pós-graduação da IEVAL. Muito bem. Professor, o mercado imobiliário foi atingido também, cheio pela crise, e está realmente enfrentando talvez a maior dificuldade nos últimos 20 ou 30 anos. Teve bons momentos, né? Viveu um momento muito bom, mas agora está numa situação muito delicada. Isso iria acontecer de qualquer maneira ou é também em função da crise? Na verdade, assim, o mercado imobiliário, a tendência dele seria que realmente ele tivesse um crescimento. Agora nós estamos sofrendo, na verdade, aquilo que aconteceu no país inteiro. O setor da construção civil ele foi duramente atingido. Foi o primeiro a ser atingido. Foi o primeiro a ser atingido. E ele veio por tabela. E numa escala decrescente, ele veio afetando todos os setores. O maior hoje, segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Emprego e Desemprego, o maior setor, o setor com maior desempregos é a construção civil. O déficit ainda continua negativo. O comércio ele conseguiu se superar, mas a construção civil ainda está negativa. Então, com isso, hoje há um estoque enorme de unidades habitacionais prontas a serem vendidas. E existem alguns fatores que levam a isso. Primeiro, a desconfiança do consumidor. Ele não quer chegar a se endividar, né, passar aí 30 anos da sua vida pagando aquele imóvel que ele não sabe como será a situação dele. O segundo fator, Muniz, é que, principalmente os imóveis na planta, eles requerem que você, enquanto você paga somente a taxa de construção de obra, né, aquela taxa ali, porque ela vai sendo gradual, até chegar ao valor da parcela em si, está tranquilo. Mas quando é necessário aportar o valor da entrada do imóvel, que chama o valor da chave, o mutuário ele não tem um recurso. E aí ele não quer mais pegar empréstimo. Então nós vemos hoje que imóveis que estão sendo entregues, muitas unidades estão à venda. O primeiro comprador está passando para alguém porque não tem condições ou talvez não queira entrar em um financiamento. E nós vivemos hoje, então, essa sobra de unidades aí, não só no Acre, mas no Brasil inteiro. Olha o cenário que nós estamos vivendo aí. Mais de 40% dos imóveis novos não foram comercializados. Os que foram comercializados foi bem abaixo do custo previsto pelas próprias empreiteiras e as imobiliárias. Além disso, os outros imóveis usados, esse sim, a queda foi mais de 80%. Nós temos de um lado, então, esses imóveis expostos então, a
disponíveis a serem comercializados, tanto os usados quanto os novos. Nós temos do outro lado um público querendo comprar e não tem condições, e até os que têm condições não têm acesso ao crédito, e os que têm acesso ao crédito, como o senhor falou, estão meio assim, apreensivos. Eu vou me endividar ou não? Vale a pena ou não? E aí, Muniz, você falou do imóvel usado, é importante salientar que a Caixa Econômica agora, recentemente, na semana passada, ela reduziu o financiamento dos imóveis usados para 50%, o que vai ainda aumentar o número de imóveis à venda que vão ficar encalhados, né? E aí, nesse caso aí, inviabilizou até aquele jeitinho brasileiro, que aumentava um pouco para financiar os 100%. Não dá mais para fazer isso. Não dá para fazer essa gambiarra, não dá mais. Não dá mais para fazer. Então, porque antes até 20% mais ou menos dava para ir, né? Então, o mercado da construção civil, o mercado de imóveis, é um mercado que está estagnado. Vai gerar, como a crise gera oportunidades, vai gerar oportunidade para quem tem algum recurso guardado, e essa pessoa vai estar estrangulada, porque hoje, há um tempo atrás, o imóvel na Caixa, principalmente, a garantia dela era a hipoteca. Então, com a hipoteca, até que você entrasse no meio, ajuizasse a ação e retirasse o mutuário, eram 10 anos. Hoje, a forma de garantia é a alienação fiduciária, ou seja, o mutuário, ele tem a propriedade, ele tem a posse, ele está no imóvel, mas não tem a propriedade. 90 dias, não está atrasado 90 dias, a Caixa já retoma o imóvel e já faz um leilão. Então mudou a legislação nesse sentido? Mudou a legislação. Então hoje está muito mais fácil de você perder o imóvel. E a história do que vocês chamam de fundo garantidor, não existe mais? Não existe mais o fundo garantidor. Nenhuma modalidade de financiamento? Existe, não é. Antigamente existia esse nem fundo. Com um pouquinho mais alto? Não existe esse fundo, né? Hoje o imóvel, todo o recurso praticamente dele, ele vem de 2 fontes de renda. Professor, então tem algumas coisas que chegam para realmente complicar ainda mais do que já está. Na verdade, ele acabou já com os imóveis da Coab, o CTVS, essa forma de garantia, ela acabou. Porque não estamos aqui pregando o calote, mas dava um pouquinho mais de tranquilidade para quem estava no imóvel, né? Mas hoje, assim, é o que eu estou falando, nós temos 2 tipos de financiamento pela Caixa hoje, que é a carta de crédito FGTS e o recurso do SBPE, que é o Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Então, parte do recurso da poupança, ele vai para o SFH, Centro Financeiro de Habitação. E quando eu faço financiamento, eu pago seguro. Hoje eu pago um seguro, na verdade. E qual seria o percentual hoje? Não, o seguro, ele cobre danos físicos, né, do imóvel, e no caso do falecimento do mutuário, ele cobre a dívida. Então tem o seguro. E aí você tem a possibilidade de contratar ou com o banco que está concedendo o empréstimo, ou com o banco terceiro. Geralmente o banco está concedendo empréstimo, o seguro é mais Agora está acontecendo um papel inverso aí. A Caixa Econômica, que até então era detentora das menores taxas de juros, os melhores planos, as maiores vantagens, não é mais. Os bancos privados hoje estão a oferecer muito mais vantagens do que a própria Caixa Econômica. Seria também em função da crise? Eles não estão contratando com nada. Na verdade, então, os bancos privados, eles viram um nicho, né, no mercado. Uma oportunidade ali. Oportunidade. E o Banco do Brasil, por exemplo, ele já tinha lá a Poupex, que era um financiador de imóveis, né, através do Banco do Brasil. Mas hoje os bancos têm acesso direto ao recurso também que a Caixa Econômica tem. E aí o que acontece? O banco privado, muitas vezes, ele tem mais mobilidade, mais facilidade. Não que a Caixa não tenha, porque a Caixa hoje ela está bem flexível com relação ao financiamento de imóvel, né? Mas o banco privado ele tem mais mobilidade. Agora, os prazos também de lá não são tão alargados como o prazo, então nós temos que medir. Mas os bancos privados viram uma oportunidade e a Caixa Econômica agora, quem consulta, quem verifica, ela teve um crescimento aí, faturamento agora de 63%. Ela conseguiu reverter aí a sua situação. Então, com certeza, ela vai melhorar. Agora sim, é importante salientar que tudo que nós passamos, essa política monetária restritiva, ou seja, menos dinheiro dos bancos, é uma questão necessária também. Estava muito solto o negócio. Estava muito solto, né? Então, é necessário que haja isso para que a economia ela é saudável realmente. Não sei se o senhor concorda comigo, sou um especialista no mercado. Desculpe se eu tiver aqui falar asneiras. Agora, nem o passado como era aberto totalmente, nem o presente como está. Hoje fecharam de vez a torneira. E aí? Mas assim, eu acho, Muniz, né, nós temos os instrumentos da política monetária, né, que é o desconto, o open market, os títulos públicos, tudo mais, né, o recolhimento compulsório. O governo utiliza os instrumentos.
Infelizmente, nós estamos numa situação, e aí tirando a questão política, que é o grande problema do Brasil hoje, para a falta de investimento na verdade, essa questão política, a insegurança política, tirando isso, nós precisamos realmente dar ter uma política de austeridade, né? Mas buscar um ponto de equilíbrio. Mas ter um ponto de equilíbrio realmente. O senhor foi bancário, quantos anos? Fui bancário mais de 10 anos. Inclusive na Caixa Econômica. Caixa Econômica. Tá, Caixa Econômica, por exemplo. Não é possível. Todo gerente não tem uma certa autonomia. Não, aí sim, você não pode tratar todo mundo de forma igual. Isso negócio da Constituição Federal, isso é balela. Tem casos e outros casos. Então, acho que, dependendo do cadastro da pessoa, diz, isso aí dá para fazer. Dá para abrir uma exceção. Os mecanismos hoje, eles são seguros, né? Você tem instrumentos de garantias que você pode utilizar nos bancos. Só que assim, Muniz, assim, vamos colocar na pessoa física, um exemplo. Eu não estou falando que seja errado ou não, mas, por exemplo, você fez juízo de valor, se eu tenho uma conta na Caixa Econômica, eu sou funcionário público, eu vou hoje na Caixa Econômica, eu faço um empréstimo pessoal de R$30 mil, como você falou, o gerente me concede esse empréstimo, e aí, para que eu dê um calote na Caixa Econômica, eu solicito que o meu pagamento, que hoje tem esse instrumento da portabilidade de pagamento, vá para o Banco do Brasil. Automaticamente deu um calote na Caixa. Então, assim, o gerente ele tem essa boa vontade, mas, infelizmente, a gente está vivendo no meio financeiro, né, tem pessoas que fazem o mal, a verdade é. Complicado isso. Então, assim, você entendeu? O gerente também, ele quer o CPF dele. É importante salientar que o banco ele não tem setor de cobranças. Quem paga o empréstimo é o gerente. O banco, é o que eu falo sempre, banco não tem coração, banco tem cofre. Alguém vai pagar. E quem vai pagar é o funcionário, é o caixa que dá a diferença. Muitas vezes tem gente que vai no caixa lá e o cara vem R$100 a mais, ele fala, esse banco agora me paga. Vou ficar com R$1.100. Não é o banco, é o caixa que vai. É o responsável ali. Então, assim, é complicado. O mercado financeiro, né, é inegável, né? Eu não vou falar sobre tributação de banco, porque a gente vê o governo federal dando isenção para os bancos. Quem mais tem dinheiro hoje são os bancos. O governo isenta banco, aí vem aqui falar que tem que ter a previdência, então fica até um negócio antagônico, a gente não sabe o que falar às vezes. A verdade é essa. Muito difícil. Agora, professor, existem duas formas básicas de você combater ou conter a inflação, como estava. Uma é você estimulando a produção, a outra é levando a taxa de juros. O governo acha sempre é mais fácil, que é mais covarde, né? Eleva a taxa de juros, aí você controla a inflação, o que aconteceu. E aí, hoje, graças a Deus, a gente tem o governo ter conseguido, né, trazer para o centro da meta, porque o Conselho Monetário Nacional, o CMN, ele que estipula a meta de inflação. E o Banco Central é responsável, né, o Copom se reúne a cada 40 dias, às terça e quarta-feira, para estipular a nova meta da taxa. Professor, normalmente o Copom, ele é autônomo mesmo? O Copom ele é autônomo, tanto é que quando o Copom se reúne e ele estipula a meta da Selic, ele tem que falar qual é o viés. O viés do francês é biais, que é tendência. Viés de alta ou de baixa. O Copom ele pode não estipular viés. E aí o mercado, os economistas, modo geral, quem trabalha no mercado financeiro, não sabe se vai aumentar ou vai cair. Ele tem autonomia. Porém, a lei diz que se houver algum problema e a inflação começar a subir demais, o presidente do Banco Central tem que fazer uma carta aberta para o presidente da República informando o que aconteceu. Ele tem autonomia, mas também tem que pagar no caso de descontrole. Tem o ônus também. Tem. É o preço da liberdade. Exatamente. Então, assim, o Copom ele tem autonomia. Agora, como é que ele faz isso? Na terça-feira, ele avalia o relatório de inflação e na quarta, então, ele estipula a meta. Né? E na próxima semana, faz lá a anotação em inglês, que a lei exige. Hoje a taxa Selic é 9,25? Exatamente. O senhor acha que, pelo que está acontecendo, a tendência é manter ou baixar um pouco? O viés é de baixa já para a próxima reunião e a tendência é que terminemos o ano a uma taxa de 7%. O que é fantástico. Agora eu falei, não adianta nós termos uma inflação baixa se não temos geração de emprego. O nosso problema ainda hoje é geração de emprego. Aí é uma mudança sem transformação. Agora, professor, por que nos Estados Unidos a taxa Selic é o mesmo patamar do juro real? Aqui nós temos uma taxa Selic de 9,25, a tendência de chegar a 7% no final do ano, mas a gente sabe que isso não reflete a realidade. Assim, a gente avalia a economia americana,
a gente até talvez voltar para um cara que, o livro hoje que é o mais lido no mercado, chama-se O Capital, de Thomas Piketty. 30% do que é produzido no mundo é consumido pelos americanos. Então é bem diferente. A política nós sabemos, de educação lá é diferente. Eles não têm, por exemplo, subsídio nenhum para curso superior. A saúde deles, o contribuinte não tem acesso, tem que ter pago. Então, tem todo um contexto bem diferente do nosso. O nosso é um país grátis. Grátis, entre aspas, porque não existe nada de graça. Aí, voltando para a economia, a gente vai falar um pouco da escola, né, do neoliberalismo. E aí nós temos esse cara Piketty aí, e nós temos também uma escola que é do von Mises, que nós chamamos de economia austríaca. Que Mises ele foi lá no Escolástico, no século XVI, foi buscar de Agostinho, e ele fala que é o seguinte, ele fala que o capital não se mistura com o governo. Von Mises ele fala isso. O senhor está convergindo para onde eu queria chegar. Por exemplo, em outras palavras, me corrija se eu estiver errado, a economia não pode haver interferência, a economia tem que mostrar resultados, tem que ser eficiente. Não podemos misturar a economia com o social, mas aí, que é o que o governo de esquerda normalmente fazem. Aí, de outro lado, nós temos o Keynes, né? Que o Keynes fala que não tem como ter o governo sem a economia estar junto. Então, nós temos essas duas escolas aí da economia, de modo geral, né? Mas, assim, no nosso contexto geral, nós brasileiros já estamos aliados a isso. Né? Eu não estou falando que o governo ele tem que estimular, mas ele não tem que fazer parte das coisas, né? Nesse sentido da economia. Mas assim, Muniz, nosso Brasil é um país fantástico. Para completar ali, o senhor citou dois nomes importantes aí, e Adam Smith, que é o escocês, ele pensava mais ou menos diferente um pouco, mas convergia com o outro. Convergia com quem? Que diz que o poder público não tem que se meter no mercado, apenas mostrar as regras, deixa o mercado reagir. Então, assim, agir, né? Nós temos essas escolas aí, e é necessário que a gente tenha um rumo, né, ter uma forma, para que nós possamos chegar a esse momento de que o Brasil ele venha realmente ser essa potência. Mais uma vez, o Brasil é um país fantástico, o Brasil é um país porque tentaram quebrar várias vezes, praticaram vários atentados e ele não quebra. E o problema do Brasil, trinca, mas não quebra. O problema do Brasil hoje é unicamente a instabilidade política. Só. O setor produtivo tem feito a parte dele. É a crise política que gera a crise. Os empresários têm feito a parte dele. Agora também não dá para tentar tapar o sol com a peneira. Vem dizer que isso aí é crise mundial. Crise mundial já passou faz tempo. Não, isso é uma crise política. A crise é nossa, crise gerada política, aqui. Né? É? Então, assim, a gente vê a alta agora do combustível, afeta diretamente o agronegócio, que é o nosso principal carro-chefe. Né? Então, é um problema, um prejuízo estimado que está salvando ainda a pátria, de mais de 200 milhões. Está salvando a pátria ainda, né? O aumento do combustível, do PIS e COFINS, do combustível. Então, é complicado. O setor produtivo, ele tem reagido, tem se estruturado, mas, infelizmente, nós sofremos muito. Professor, rapidinho, 30 segundos para encerrar. Pela essa projeção aí, a questão do desemprego, o senhor acha que vai acompanhar também a queda da inflação? O desemprego já está começando a sair daquele mal súbito. Nada que gere euforia ainda. O Nordeste está vendo hoje, o Nordeste ainda está capenga. Mas já tem havido contratações, até mesmo aqui. Né? Vemos agora que o setor automotivo ele deu uma oxigenada, reagiu, isso é um bom sinal. O setor de bens duráveis era o que apresentava os piores números. Então, tudo isso leva a crer que vamos ter, sim, as contratações. Vai ser algo paulatino, né? Mas que vai acontecer, vai. Conversei aqui com o professor Alex Barros, assessor do Sistema Fé Comércio e professor da FAMETA. Tá? Professor da FAMETA, ele dá aula de administração financeira, gestão de custos e orçamento empresarial. É isso? Exatamente. Com prazer, professor. Prazer, sua vinda aqui sempre nos engrandece e nos enaltece, nos dá realmente uma verdadeira aula de economia e finanças. Sucesso! Obrigadão, Luiz. Muito obrigado. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um bom programa para você. Tenham todos uma ótima noite e bons sonhos. Até amanhã, se Deus quiser.